Boa tarde, galera. Daí, minha gente, tudo certo por aí? Deixa eu ver quem é que estamos aí. Deixa eu ver. Maria Júlia, Cauane, Luiz Henrique, Nath, Pérola, Sara, Tiago, Ana. Olha só, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vou botar uma boa tarde aqui. Maria Júlia já deu boa tarde, querida, tudo bom? Boa tarde para todo mundo aí, boa tarde. Daí, Tiago, beleza, guri? Cauane, boa tarde, Cauane. Tudo certo? Uma semana já, sobreviventes. Deixa eu botar aqui todo mundo do ladinho aqui assim. Já estamos com 9, mano. Vamos aproveitar o nosso tempo aí para ver o que tem para ver. Deixar aqui bem do ladinho aqui que não atrapalha o nosso quadro. Ó, o que eu separei para hoje, para nós aqui, ó. Se vocês quiserem pegar o livro de vocês, o capítulo 9. Uma parte do capítulo 9 já caiu na última prova. Agora tem uma parte nova ali, uma partezinha legal, bem tranquila. Nós já estamos com 9 na sala aí, legal. Muito bom. Então vamos trabalhar. Então assim, ó, qual a diferença entre massa atômica, né, que a gente aprendeu já lá no comecinho do ano, e número de massa, e massa molecular? Bem tranquilo o assuntozinho para a gente brincar hoje, ó. Quando a gente olha na tabela periódica, aparece lá assim, ó, cálcio 40, 20. Lembram dessa representação? Ó? Esse 20 é o número atômico, que é o número de prótons. Tranquilo. E esse 40 aqui é o número de massa, que é o número de prótons mais nêutrons. Era para ser assim na tabela. Então, ó, número de massa, que é esse aqui, ó, número de massa. Número de massa, que é o azão, que é a soma de prótons e nêutrons. Acontece que lá na tabela periódica não aparece o número de massa. Aparece a massa atômica. Tá, mas como é que é isso? Agora tem diferença? Tem uma diferençazinha pequena. Vou explicar bem fácil para vocês. Vou imaginar o seguinte, ó. Quando vocês olham lá o oxigênio, aparece embaixo o número 8, assim, ó. E aparece aqui, então, esse é o número atômico, que é o número de prótons. Significa que ele tem 8 prótons. Se ele for neutro, ele tem 8 elétrons também, se ele for neutro. Se ele for positivo, ele vai ter mais prótons. Se ele for negativo, ele vai ter menos prótons. Ou mais elétrons aqui, ó. Então, ele vai ser negativo quando tem mais elétrons, ele vai ser positivo quando tiver menos elétrons. Aí sobram prótons. Então, olha só, 8. Só que em cima deveria aparecer 16. 16, que é o quê? A soma de prótons e nêutrons. Só que lá aparece 15,9. Aí a gente fica assim, 15,9. Coisa estranha, né? É estranho isso. É que esse 15,9 que tem na tabela não é número de massa, é massa atômica. Um outro exemplo aqui, ó. Outro exemplo é o boro. Ó, o boro. Aparece lá o boro 5. 5 é o número de baixo, que é o número atômico, o número de prótons. E em cima aparece 10,8. Acho que estranho esse 10,8, né? É que ele tem assim, ó, 5 prótons, 6 nêutrons. 5 mais 6, 11. Esse deveria ser o número de massa. Por que ao invés de aparecer 11, aparece 10,8? O segredo é o seguinte, ó. O boro não existe só um. Porque tu disse uma vez que, tipo, existem vários tipos de... Oi, quem falou? Não, é que tu disse uma vez que, tipo, existem vários tipos de bares, com prótons, tipo, das Isso, número de diferentes... prótons. Isótopos. Isso. Qual é a tua dúvida? Não, eu só estou respondendo. Não, tá certo, é isso aí. Lá na tabela, eles trocam às vezes a posição. Aparece o 5 em cima, o 10,8 embaixo. Não tem problema. O número menor é o número de prótons, que é o número atômico, o número de prótons, a mesma coisa. E o número do maior, como é uma soma, ó, a massa, o número de massa é sempre uma soma, então ele vai ser o número maior. Se aparecer trocado, fácil de ver. O número maior é o número de massa e o menor é o número atômico.
Então, aqui, qual é a diferença desse 11 e esse 10,8? A diferença está aqui, ó. É que existem isótopos. Na natureza não existe apenas um boro. Existe o boro 5, 10 e existe o boro 5, 11. Existe uma mistura desses dois. Esse é o segredo, ó. Então, esse cara aqui tem 5, tá vendo? Ó? Mesmo número de prótons. Então, eles são o quê? Isótopos. Mesmo número de prótons. Acontece que esse aqui tem número de massa 10 e esse tem número de massa 11. A mistura dos dois é que vai aparecer lá na tabela periódica como boro 10,85. Então, o que é feito lá na tabela para chegar nesse 10,8? O que os cientistas fazem? Eles vão na natureza e descobrem qual é a porcentagem de cada um. Se fosse meio a meio, né, digamos lá, tem 50% desse aqui e 50% desse outro. Então, vou imaginar que fosse assim. Vamos lá. 50% desse, 50% desse. Então, a média, entre 5 e 5, a média é 5. Não mudou nada. Agora, entre 10 e 11, qual é a média? A média aritmética não seria 10,5? A gente percebe que a média está um pouquinho acima. Significa que na natureza, esse cara que tem mais, e os cientistas já descobriram isso, é que tem 20% desse na mistura dos dois. É uma mistura entre os dois isótopos. O próprio oxigênio tem isso também, o hidrogênio tem isso, o cálcio tem isso, o sódio tem isso. Os elementos químicos, na maioria, eles são formados por isótopos, ou seja, mesmo número de prótons, só que o número de massa é diferente. Então, o que eles fazem? A média ponderada. O que é uma média ponderada? Vocês fazem isso na média de vocês? O trabalho tem peso 2, a prova tem peso 8. Tem pesos, ponderada. Então, como é que eles fazem a conta para chegar nesse 10,8? Vou fazer a continha bem bonitinha aqui para vocês. Vocês não precisam fazer essa conta. É só para entender por que o número que aparece na tabela periódica é um número quebrado. Se o número de prótons é um número inteiro, o número de nêutrons é um número inteiro, somando os dois tinha que dar um número de massa inteiro. Sim, o número de massa é um número inteiro. Por que a massa atômica é um número quebrado? Porque é uma média. Então aparece assim, boro 5, 10 e tem o boro 5, 11. Esse cara aqui tem 20% e esse cara tem 80%. Como é que a gente faz a média? Lembra a média ponderada? Então, eu vou pegar a massa, que é 10, vezes 80%. Vezes 20%. Vou somar com o outro. O outro tem massa 11, vezes 80%. Como eu estou somando 20% com 80%, eu vou dividir por 100%. 80 mais 20, 100%. 20 vezes 10, 200. Aqui eu tenho 80 vezes 11, 8 vezes 1, 8, 8 vezes 1, 8, mais 880. Aqui eu vou ter agora, então, dividido por 100, eu vou ter 1080, dividido por 100, vai dar 10,8. Pronto. Então, aquela massa, a massa que aparece na tabela periódica é uma média que usa os pesos, é uma média ponderada desses números de massa. Então, o que é uma média ponderada? Ela usa pesos. Só que eu tenho que saber quais são os pesos, né? Os cientistas sabem quais são os pesos. Então, eu vou usar os números de massa. Esse aqui é o azão, esse é o azão. São dois números de massa. Eu vou fazer a média ponderada desses dois. Aí, lá na tabela periódica, aparece a massa atômica, que é essa média ponderada dos números de massa. É a média ponderada dos números de massa. Só isso, a diferença entre os dois, número de massa é azão, prótons mais nêutrons. Se eu tiver um elemento só, não tem isótopo, só tem um. O número de massa é igual à massa atômica. Pode ser. Se eu tiver 2 isótopos, ou 3, pode ser também, eu vou usar o quê? Uma média ponderada, só isso. Por isso que na tabela periódica aparecem
esses números quebrados. Vamos pegar um exemplo, o oxigênio é 15,9. A gente usa 16, não vai morrer ninguém por causa disso, né? O hidrogênio é 1,001, usa 1. O carbono não é 12, é 12,01. Usa 12. Não vai morrer ninguém por causa disso. Mas só para entender o porquê dessa diferença entre os dois. Então, se eu dissesse assim, ó, o cloro, tem o cloro 35, 17. E o cloro 36, 17. Existem dois na natureza. São dois isótopos. Ó, o número de prótons é igual. Esse cara aqui tem 40%. Opa. Esse aqui tem 60%. E esse aqui tem 40%. Lá na tabela periódica não aparece nem 35 nem 36. Por quê? Porque na tabela periódica tem que ter a média desses dois. Como é que eu faço a média? Bem simples. Ó. 35 vezes 60 mais 36 vezes 40. 60 mais 40 não dá 100? Então, dividido por 100. Eu vou pegar ó, 35 vezes 60, 0. 5 vezes 6, 30, vão 3, 3 vezes 6, 18, 19, 20, 21. 2.100. Aí eu vou pegar o 36 vezes 40. 4 vezes 6, 24, vão 2, 2 vezes 4, 12, 14. 1.440. Dividido por 100. Agora somando os dois. 2 e 100, 1.440, 0,453. 3.540 dividido por 100. Opa, 100. Isso vai me dar 35,4. Aí vai olhar na tabela, o que aparece lá? Esse valor aqui, ó. Tabela periódica. Ah, a gente pode usar 35,5? Tá, 36 não, né? 36 está muito longe, 35 está muito longe, mas 36,5 pode. Então, ó, lá na tabela periódica aparece massa atômica, que é a média ponderada dos números de massa, do jeito que eu fiz aqui. Ó. Ah, eu preciso saber de cor isso? Claro que não. Tem a tabela periódica para isso. Lá na tabela tem números de massa ou massa atômica. Massa atômica. Certo? Agora, o que é massa molecular? Que eu botei embaixo aqui. Ó. Quando eu falo em massa molecular, não é a massa de um átomo, é a massa da molécula. Ó, massa molecular. Se eu falasse assim, ó, H2O, qual é a massa molecular dessa molécula? Não existe na tabela H2O. Não tem. Tem H, tem H, tem. Tem O tem na tabela, mas H2O não tem. Então, o que a gente faz? Ó? A gente vai na tabela, procura o H. O H tem massa 1. Quantos H tem no H2O? Tem 2. Então, fechou. Agora, quantos oxigênios tem no H2O? Um só. 16 vezes 1, 16. Soma os dois, vai dar 18. O que é o 18? É o mol. O que é mol? Massa molecular. Isso vocês já conheciam, é uma coisa antiga já. Vamos pegar um exemplo mais caprichadinho, assim, né? Pegar uma coisinha mais complicadinha. Vamos pegar o CaCO3, carbonato de cálcio. Legal, então eu vou lá na tabela e procuro o quê? Procuro o cálcio. Cálcio está lá, 40. É a massa atômica dele. Não precisa saber de cor, está lá na tabela. Pronto. Aí eu procuro o carbono, é 12. Ah, é 12,01. Usa 12. Vai morrer ninguém. Aí procura o oxigênio, está lá, 15,09. Usa 16. Pronto. Só saiba que o 16 é a massa atômica, não o número de massa. Você está arredondando. Aí o cálcio tem 1. 40 vezes 1, 40. O carbono tem 1. 12 vezes 1, 12. O oxigênio tem 3, ó, CaCO3. Então, multiplicou por 3, vai dar 48. 8, 9, 10. Vai 1, 4, 5, 9, mais 1. O que é o 100? 100 é o mol, a massa molecular. Tranquilo? Massa molecular. Então, o que a gente aprendeu agora aqui? Ó? Vamos lá. No capítulo 9, para fechar o capítulo 9 ali, tem assim essa diferença entre número de massa. Número de massa é a soma de prótons e nêutrons. Então, por exemplo, o oxigênio tem 8 prótons, 8 nêutrons, isso vai dar 16.
Beleza? Só que na natureza tem o oxigênio 8, 15 e tem o oxigênio 8, 16. Ah, e daí? Como é que eu vou saber agora? Lá na tabela mesmo aparece 15,99, alguma coisa assim. A gente usa 16. Mas por que não aparece nem o 15 e nem o 16? Porque isso aqui, ó, é uma média dos dois. Esse cara tem 99% e esse cara tem 1%. Faz a média ponderada dos dois, vai dar 15,9. Lógico que está mais perto do 16. Precisa fazer essa média? Não, está na tabela. Só que você sabe que não é a mesma coisa. Isso aqui é número de massa, ó. 8 mais 7, 8 prótons, 7 nêutrons, 15. 8 prótons, 8 nêutrons, 16. Pronto. Então, o que vai aparecer? Na tabela periódica aparece 15,9, que é a massa atômica. E o que eu passei para vocês agora também? O mol ou massa molecular. Como é que é o mol massa molecular? CO2. Carbono na tabela é 12, oxigênio na tabela é 16. Carbono tem um só, oxigênio tem 2. 12 vezes 1, 12. Oxigênio vezes 2, 32. Ó, CO2. Aqui vai dar 44. O que é o 44? É o mol, massa da molécula. Mol, massa molecular. Pronto. Agora, seguindo, a gente entra em estequiometria, cálculos químicos. Se eu perguntasse assim para vocês, olha só. 1 mol de CO2 tem 44 gramas. Acabei de calcular agora o CO2, não calculei? E se eu perguntasse assim, 5 mols de CO2, quantos gramas tem? Pronto, está aqui o texto. Vamos fazer um enunciado bonitinho assim. Efeito estufa, né? A queima de combustíveis fósseis gera gás carbônico, que é um potencial causador de efeito estufa. Pronto. Qual é a massa de 5 mols de gás carbônico? Qual a massa de 5 mols de CO2? Qual a massa de 5 mols? Bom, eu tenho que saber qual é a massa de 1, né? Tem que saber qual é a massa de 1. 1 mol tem quanto? 1 mol. Então, vamos botar aqui, 1 mol de CO2. A gente fez a conta, 12 mais 16 mais 16 dá 44 gramas. A gente fez a conta antes. Então, 12 do carbono mais 16 mais 16, são 2 oxigênios, 44. Então, 1 mol tem 44. 5 mols vai ter quanto? Isso aqui é uma regra de 3, né? É uma regrinha de 3. Regra de 3 tem quantas linhas? Não tem 2. Regra de 3 tem 2 linhas. Então, aqui, o que eu tenho aqui na primeira? Primeira linha. A primeira linha é aquilo que eu sei. O que eu sei? Eu sei que 1 mol de gás carbônico tem 44 gramas. E a segunda linha, o que eu botei? A segunda linha é a pergunta. Qual é a pergunta? Quantos gramas tem em 5 mols? Então faz a continha. Multiplica em x, né? 5 vezes 44 igual a 1 vezes x. Não está assim? 1 vezes x, 44 vezes 5. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 4, 20, 220 gramas. Pronto. X. Aqui é a resposta. Regrinha de 3, que vocês sabem fazer bem tranquilinho. Eu poderia perguntar isso aqui também, por exemplo, ao invés de perguntar de molécula, perguntar de elemento. Poderia, Imagine o seguinte, Vocês olharam na tabela, vocês descobriram que o oxigênio tinha massa 16. Não descobriram? Aliás, tá aqui, o oxigênio 8, 16, 15,9, 16. Tá, mas quem é que tem massa 16 gramas? O que significa 16 gramas? É 1 mol. Vocês acham que um átomo de oxigênio vai ter 16 gramas? Claro que não, né? O átomo é uma coisa microscópica. Como é que uma coisa microscópica vai ter 16 gramas? Isso aqui é um mol. Tem um monte aqui, Tem um monte de átomos aqui dentro. Um monte de átomos. E se eu perguntasse assim, 10 mols de oxigênio? 20 mols? Por exemplo, qual a massa de 20 mols de oxigênio? Se eu perguntasse isso, como é que eu faria? 1
Um só. Um mol só não tem 16 gramas? Um mol tem 16 gramas. 20 mols vai dar X. Pronto. E se eu tivesse colocado O2 aqui? Agora é gás oxigênio, não é o elemento oxigênio, é o gás oxigênio. O que muda? Ah, daí não vai ser 16, né, professor? Porque O2 tem 2 oxigênios. 16 mais 16 dá 32. Então aqui eu só mudo, 32. Um mol tem 32, O2 agora. Então 20 mols vai dar X, é o mesmo jeito de fazer. Pronto. Ah, mas eu não gostei do oxigênio, vou botar aqui H. Pronto, hidrogênio. O que muda? Vai na tabela, pega a massa do hidrogênio. A massa do hidrogênio é 1. Então, 1 mol tem 1 grama. 20 mols vai dar 20 gramas. Tá, mas se eu botasse um 2 aqui? Ah, tá. Daí não é mais o elemento, é o gás hidrogênio. Ah, substância, né? Então, o que muda? H2. Então eu vou lá na tabela, pego o quê? H2. O hidrogênio é 1. Como são 2 agora, vai dar 2. Então, muda aqui, ó. Se eu quero saber o mol de H2 tem 2 gramas, 20 mol vai dar 40 gramas. Pronto. Ó. Então, eu posso brincar com regra de 3. Eu posso até fazer uma pergunta ao contrário, assim, ó. Quer ver, ó? Aqui ao contrário. Quantos mols temos em 140 gramas de NH3? Não, 170 de NH3. Olha lá, perguntinha assim. NH3 é amônia. Amônia utilizada para fazer fertilizantes, para fazer fertilizantes nitrogenados, NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Eu poderia fazer uma perguntinha assim. Qual é a massa? Quantos mols tem em 140 gramas de amônia? Pronto. Simples. Então, vamos lá. A primeira linha, eu tenho que ter aqui, 1 mol de NH3. Tem quantos gramas? Vamos na tabela? N. N é 14. O H é 1. Quantos N tem? N tem 1, né? N. N tem 1. 14. Quantos H tem? H3 vezes 3. Então, vai dar 17. Então, 1 mol tem 17 gramas. Não falei da primeira linha? A primeira linha é aquilo que eu sei. Eu sei isso aqui. Sei como que eu sei. Eu peguei na tabela. A tabela tem isso, é para usar. Então, tá lá. 1 mol de NH3 tem 17 gramas. O que ele perguntou? Quantos mols tem aonde? Em 170 gramas. Ah, agora eu botei o X para lá de cá, né? Porque ele perguntou mols. Quantos mols tem em 170 gramas? Então, se um mol tem 17, 170 vai dar quanto? 10 mols. Pronto, fácil a continha. Então, essa conta aqui, falei, está no capítulo 9. Eu estou com o livro aqui, capítulo 9. Número de mols, número de átomos, a gente vai ver mais um pouquinho ainda. Aí tem alguns exercícios. Depois vem capítulo 10, determinação de fórmulas. Aí já é o capítulo 10. Certo? Facinho. Então, vamos perguntar assim. Vamos ver. Eu falei agora há pouco assim, que o oxigênio tinha 16 gramas, né? Mas não era um oxigênio. É 1 mol de oxigênio. Vocês lembram o que era isso? 1 mol de elementos. 1 mol. O que significa esse 1 mol aqui? Se eu digo assim, carbono tem 12 gramas. Cara, 12 gramas é bastante coisa. Esse canetão aqui, de repente, tem 12 gramas. Mas isso aqui não é pequeno, isso aqui eu estou vendo. E o carbono, átomo. Será que um átomo só tem 12 gramas? Não. Aqui eu devo ter um monte de átomos de carbono para chegar em 1 mol. Alguém lembra desse número? Quantos átomos eu tenho dentro de 1 mol de qualquer elemento? Número de átomos em 1 mol. Número de átomos em 1 mol.
Lembra desse carinha aqui, ó? Avogadro. Esse carinha aqui calculou isso para nós. Ele já disse para nós que tinha lá dentro quanto? 6,02 vezes 10 na 23 átomos. Quantos átomos tem em um mol? 6 vezes 10 na 23. Qualquer elemento? Sim, qualquer elemento. O Avogadro calculou isso para mim. Tá, mas Sandoval, e as massas não são diferentes? São. Então eu posso ter assim, ó. Vou escrever isso lá em cima direitinho, ó. Então a partir de agora a gente vai usar assim, ó. Um mol tem 6,02 vezes 10 na 23 átomos. Isso é um número grande? Claro que é um número muito grande. Imagina, tem 10, 10 na 23, essa vírgulazinha vem para cá, vem para cá, vem para cá, 23 casinhas. É um número absurdamente grande. Então, se eu dissesse assim, ó, o carbono é 12, então eu vou juntar, até dar 12 gramas, eu vou juntar um monte de átomos. Imagine bolinhas iguais, né? O carbono é carbono igualzinho, ó. Todas essas bolinhas são iguais, iguais, iguais. Até botar na balança e dar 12 gramas, quantas bolinhas dessa eu tenho que botar? Um mol. 6 vezes 10 na 23. Eu tirei o 0,2 ali, arredondei. Tá. Agora, se eu tivesse o cálcio 40, o número é o mesmo, só que o cálcio é mais gordinho, não é mais gordinho? 12 para 40. Então, o cálcio seria assim, ó. Moléculas maiorzinhas. Aí, quando eu botar na balança, quantos elementos, né? Quantos átomos eu vou ter que juntar? Eles já são maiorzinhos, 40 para 12. Aqui, 6 vezes 10 na 23 átomos. Sim, a quantidade é a mesma, só que eles são maiorzinhos. Agora, se eu tivesse o hidrogênio tem massa 1. Se eu quisesse juntar tudo, aqui vai dar 40 gramas, aqui vai dar 1 grama. Tá vendo? O hidrogênio é menorzinho. Então, eu teria o quê aqui? Bolinhas pequenininhas. Por quê bolinhas pequenininhas? Porque o hidrogênio é um átomo pequenininho. Eu vou ter que juntar 6 vezes 10 na 23 átomos de hidrogênio para ter 1 grama. O número é sempre o mesmo, ó, o número. Esse é o número de átomos que tem em um mol. Esse é sempre o mesmo número. Só que são átomos diferentes. Então eu vou ter átomos maiores, médios, menores. Imagina um átomo que tem a massa 200. O ouro tem 197. Então deve ser um átomo desse tamanho. São bolas maiores, vai ocupar mais espaço, mas a quantidade é sempre a mesma. Entenderam? Então, ó, quando fala em mol, eu tenho 6,02 vezes 10 na 23 átomos lá dentro. Pode ser também só 6,02, 6. Arredondando isso aqui não vai fazer diferença. Então eu posso fazer uma brincadeirinha já, um exercício aqui, ó. Vou fazer um exercício. Se eu perguntasse assim, ó. Quantos... Ó, uma perguntinha. Quantos átomos de carbono temos em 24 gramas? O cara pegou lá carbono, grafite da lapiseira. Ele juntou 24 gramas. Tá. Se tivesse juntado 12, ele juntou 24. Pronto. Quantos átomos tem ali dentro? Professor, é difícil. Regra de 3. Regra de 3 não tem 2 linhas? Vamos lá. O que você sabe sobre o carbono? Vamos lá. Um mol tem 12 gramas. De onde é que eu tirei o 12? Tabela periódica. Dentro dessas 12 gramas, o que tem? 6 vezes 10 na 23 átomos. Lembra da primeira linha? O que eu sei sobre o carbono? Um mol tem 12 gramas, tem todos esses átomos dentro. Qual foi a pergunta? Quantos átomos tem aonde? Em 24 gramas. Não perguntou sobre mol, ele perguntou 24 gramas. Mas é a relação que eu tenho, né? Eu tenho um mol, tem 12 gramas, tem que ser dividido em 3 átomos. Quantos átomos eu tenho em 24? Não é o dobro, né? Então faz a conta fácil. X vai dar 12 vezes 10 na 23 átomos. Pronto. Questãozinha de vestibular. Quer ver uma questão de vestibular? Ele falava assim, ó.
Os metais são utilizados em panelas. Ferro, alumínio, cobre. Tem metal, panela? Bom condutor de calor. Aí ele perguntava assim, ó, quantos átomos de alumínio, ó, só vou mudar aqui, ó. Quantos átomos de alumínio temos, vou botar aqui o enunciado bonitinho, temos em uma panela com 540 gramas. Essa era a perguntinha do vestibular. Depois de falar que os metais são bons condutores de calor, são utilizados em panelas, pronto, não fiz uma contextualização? Tá. Agora a pergunta qual que é? Quantos átomos de alumínio tem numa panela com 540 gramas? Tem questão de saúde também, eu podia dizer assim, ó. O ferro é um elemento químico importante para a nossa saúde. Quando você cozinha alimentos em panela de ferro, sempre naquele movimento ali, raspando o feijãozinho, um arrozinho, está cozinhando na panela de ferro, alguns átomos se desprendem da panela e acabam indo para a comida. Você come aquilo e você está comendo ferro. Algum problema? Não, né? O ferro é bom para a saúde, tá. E o alumínio? Não serve para nada. Para nós, saúde, para nada. Para embalagem, para condutor elétrico, para panela, tudo bem, mas para nós, na saúde, não tem serventia. Mas a gente acaba comendo. Da onde é que vem o alumínio? Ah, vem da Marmitex. Ah, tá, vem das embalagens de alumínio, né? Latinhas. E vem da panela também. Então, quando a gente está cozinhando, está lá girando aquele alimento, está raspando ali sem querer, a gente está jogando o que dentro da comida? Átomos de alumínio. De onde é que esses átomos vêm? Da panela, lógico. Ó. Não tem 540 gramas lá dentro? Ah, então peraí. Então eu vou lá. O que eu sei sobre o alumínio? 1 mol. Olha na tabela, alumínio. Ó, 1 mol de alumínio tem 27 gramas. Quantos átomos tem lá dentro no mol? 6 vezes 10 na 23 átomos. Isso é o que eu sei sobre o alumínio. Eu sei sobre ele já. Isso aqui eu já sei. Está lá na tabela, 27 gramas, 1 mol. Quantos átomos tem dentro de um mol? Não é sempre o mesmo número? 27 vezes 10 na 3. O que a perguntinha fez no enunciado? O que era a perguntinha? Quantos átomos de alumínio tem aonde? Em 540 gramas. Quantos átomos tem em 540 gramas? Quantos? Fácil. Ó, faz a multiplicação cruzada. Ó. 27 vezes x igual a 540 vezes 6 vezes 10 na 23. Tem número múltiplo aqui, não tem? Ó, 27 com 54, ó. Mas não é 54, é 540, né? Ó, 20, ó. Então, x vai ser 20 vezes 6, 120 vezes 10 na 23 átomos. Pronto, está resolvido. Pode ser que apareça lá no enunciado assim, ó, ao invés de 120, aparecer 1,2. Mas isso é só uma questão de arranjo, né? Ó, diminuiu 10, diminuiu 10. Então, eu sou obrigado a aumentar 10, aumentar 10. Para deixar o número igual, né? Ó, era 120, passou para 1,2. Então, ele tirou 2 casinhas. Joga 2 casinhas aqui, ó. A resposta está aqui. Só que eu não sei o que vai cair lá no vestibular. Se vai estar em decimal ou vai estar assim, não sei. Mas é simples, ó. Então, imagina, dessa montoeira de átomos aqui, não pode alguns deles irem para a comida? Pode. Como o alumínio não tem função nenhuma, ele vai se acumular em algum lugar. O ferro não, o ferro tem função. É. Então, ó, se eu quiser calcular o número de átomos, o número de massa, essas coisinhas eu posso calcular. Agora, se eu estiver falando em substância, não em átomos, em elementos como ouro, alumínio, oxigênio, se eu estiver falando em água, H2O, CO2, gás carbônico, como é que fica? Ah, então vamos lá. Para a gente fechar aqui, ó, e fechando já a nossa aulinha, se eu estivesse falando em substâncias, imagine que eu tenho assim, ó, 1 mol de água, 1 mol de CO2, 1 mol de NH3, amônia, 1 mol de CH4, gás metano, qualquer substância que vocês imaginarem, 1 mol. Aí o cara vai na tabela e ele já calculamos isso. Lembra a massa molecular? Aqui dá 18 gramas, aqui dá 44 gramas,
aqui dá 17 gramas, aqui vai dar 16 gramas. Tá. Já tem de cabeça aqui, bonitinho. É só pegar na tabela e somar as massas dos elementos. Ó, carbono 12, 3, 14, 15, 16. Pronto. Quer dizer que 16 gramas tem um CH4? Não, né, gente? Imagina, um CH4 vai ter 16 gramas? Oh, é muita coisa para um só. Aqui dentro, quando eu pegar 16 gramas, eu vou ter um monte de moléculas de gás metano. Um monte. Então, quando eu juntar um monte de moléculas de gás carbônico ou de NH3, amônia, ou de H2O, água, ou de CH4, metano. Quando eu juntar um monte, eu vou ter 16 gramas, 17 gramas, 44, 18. Que monte é esse? Ó, ó o número de novo. Que monte é esse? 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Cara, o número mesmo sempre é o mesmo número. Quando a gente fala em átomos, quantos átomos tem dentro de um mol? 6 vezes 10 na 23. Quantas moléculas tem dentro de um mol de molécula? 6 vezes 10 na 23. Se eu tivesse um mol de bolinha de gude, quantas bolinhas de gude teria? 6 vezes 10 na 23. Se eu tivesse um mol de elétrons, quantos elétrons eu teria? 6 vezes 10 na 23. E se eu dissesse assim, eu vos amo um mol, como é que eu amo vocês? 6 vezes 10 na 23. Então, eu vou dar para vocês um mol de beijos. O que significa que eu vou dar para vocês? 6 vezes 10 na 23. Beijos ou abraços. Então, ó, o número de Avogadro é um número igual, ele funciona para tudo isso aqui. Ó. Então, vamos fazer um exercício já aqui. Ó. Vamos fazer um exercíciozinho. Eu pergunto agora aqui, ó. Vamos brincar um pouquinho com a água aqui, ó. Quantas moléculas temos em um copo com 180 gramas? 180 gramas, 180 ml. Se eu botasse aqui 180 ml, vocês não poderiam estranhar. 180 gramas e 180 ml para água é a mesma coisa. Para água só? Sim, a água tem densidade 1. Então, 180 gramas de água são 180 ml de água. Então, vamos lá. O que eu sei sobre a água? Vamos lá. A água tem 1 mol. Tem. H2O tem 18 gramas. Pega na tabela, 18 H2O. E eu sei que lá dentro desse 1 mol, esse um monte ali, ó, tem 6 vezes 10 na 23 moléculas. Pronto. Lembra da primeira linha da regra de 3? Aquilo que eu já sei sobre a água. Ó. Ele falou aqui, ó, quantas moléculas em um copo. Ó. Moléculas de água, né? Esqueci de botar aqui. Ó. Quantas moléculas de água tem num copo de 180 gramas, 180 ml? Então, eu sei que 1 mol tem 18 gramas e tem essas moléculas. Aí, o que ele perguntou? Um copo com 180 gramas, ó, grama embaixo de grama, não faz essa besteira. E aqui eu vou ter quantas moléculas. Se eu quiser saber quantos mols, eu poderia perguntar, ó, era só botar o X aqui. Então, o X vai dar 10 vezes mais, né? Ó, 18 para 180, então 10 vezes mais vai dar 60 vezes 10 na 23 moléculas. Olha que fácil, que bonitinho. Então, isso aqui, ó, número de átomos dentro de um mol de elementos lá tem 6 vezes 3. Número de moléculas dentro de um mol de moléculas, de substância, tem 6 vezes 10 na 3. O número de Avogadro é sempre o mesmo. Agora, para fechar essa parte introdutória, assim, ó, estava indo para o final, agora vai para o final mesmo. Ó. Quando a gente tiver um gás, a gente pode fazer isso aqui ainda, quando for um gás. Ó, só para gases. Quando nós tivermos 22, ó, temperatura 0 grau centígrado e 1 atm. Lembra? Ó, 0 grau centígrado e 1 atm, isso aqui são aquelas condições
normais em temperatura e pressão. Isso vem da física também. Ó. Vou botar aqui. Ó. Condições normais e temperatura e pressão. Normal, 0 grau, é doído, né? 0 grau. Mas não é temperatura ambiente. Ambiente é 25, que a gente usa como padrão. Aqui é 0, 0, 0, ó, 0. Temperatura absoluta. Lembra do 0 grau? 273. Ah, negativo. Lembra? Esse é o nosso zero absoluto aqui, ó. 0. Então, beleza. Não é 25, é 0. Procura na física, lá também usa a mesma coisa. Aí, quando eu tiver nessa situação, 1 mol de qualquer gás, vamos lá, qualquer gás, pode ser o O2, pode gás oxigênio, pode ser gás hidrogênio, pode ser gás nitrogênio, pode ser gás carbônico, pode ser gás amônia, qualquer gás, pode ser gás metano, pode, qualquer gás. Se tiver a 0 grau e 1 atm, lembra, 1 mol vai ter a massa que você sabe calcular, já a massa do O2, ó, 16 mais 16, 32, o N2 é 14 mais 14, 28. Aí calcula cada um, mas eu não quero massa. Ah, tem quantas moléculas dentro? Ah, tem 6 vezes 10 na menos 3, 6 vezes 10 na menos 3, 6 vezes 10 na menos 3. Todos eles têm o mesmo número de moléculas. Eu quero saber o volume agora. Qual é o volume que esse gás ocupa? Ah, lembram? Ó, 22,4 litros. Esse é o númerozinho mágico. Então, qualquer gás, qualquer mesmo, tá? Qualquer gás, na CNTP ocupa 22,4 litros. Se tiver 1 mol. Se eu tiver 2 mols, ele vai ocupar o dobro. Se tiver 3 mols, vai ocupar o triplo, né? Lógico. Então, vou fazer um exercíciozinho. A aula está gravada. Estou gravando, depois eu já jogo lá para vocês para o Júlio colocar lá no portal do colégio. Se não, vai lá para o meu canal também lá do YouTube, vocês acham lá também para assistir de novo. Então, vou fazer uma perguntinha para fechar. Então, olha só. Qual o volume ocupado por 440 gramas de gás butano nas CNTP? E agora? O que é gás butano? But. 1, 2, 3, 4. Butan, ligações simples entre carbonos. Para ser ou no final butano, tem que ser hidrocarboneto. Hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. Então tá aqui, é o C4H10. Então, C4H10. Pronto. Aí o que ele perguntou? Qual o volume ocupado por 440 gramas de gás butano na CNTP? Então vamos lá. Primeira linha da nossa regra de 3. O que tem a primeira linha? Aquilo que eu sei. O que eu sei sobre o gás butano? Vamos lá. 1 mol. Carbono, ó, 12 vezes 4, 48, mais 10, 58. 58 gramas. Quantas moléculas tem ali dentro? É uma substância, não é átomos. É uma substância. Então, lá dentro tem 6 vezes 10 na 23 moléculas. Qual o volume ocupado? Não é 1 mol. 1 mol tem 22,4 litros. Não é isso que eu sei disso aqui. Ó. 1 mol tem 58 gramas. Esse 1 mol tem tantas moléculas. Esse 1 mol ocupa 22,4. CNTP é CNTP. Pronto. O que ele perguntou agora? 440 gramas ocupam quantos litros? Olha como ficou fácil. 440 gramas ocupam. Vamos fazer a continha aqui. Eu acabei não usando números múltiplos aqui. Deixa eu só pegar então aqui rapidinho, para a gente fechando. Calculadora, deixa eu ver. 440 vezes 22,4 igual, dividido por 58, vai dar 170. Então, aqui, 170 litros. Pronto. Então, se acontecer de um gás de cozinha, por exemplo, gás de cozinha, está lá no botijão, comprimido. Se vazar, ó, vazou. Aí vem aquele cheiro de gás de cozinha. Se 440 gramas vazarem,
A 0 grau, nós teremos 170 litros. Se a temperatura aumentar, esse volume também aumenta. Ele vai ocupando mais, até que ele se espalha pelos corredores, pelas salas, pela rua, até alguém chamar o corpo de bombeiros. Certo, minha gente? Então, ó, isso aqui está no capítulo 9. Semana que vem a gente resolve alguns exercícios. Nós estamos aqui com 10. Não sei quem é que chegou depois. Deixa eu ver quem é que está aí. Ó. Ana, Jackson, Cauane, Lisa, Luiz, Maria Júlia, Maria Luísa Ferreira, Sara Borim, Tiago César. É nóis. Então, galera, obrigado pela participação de vocês. Deixa eu botar aqui um... Obrigado. Obrigado para vocês. Até semana que vem. Daí a gente faz alguns exercícios sobre isso aqui. Essa aula daqui a pouquinho já está lá no nosso canalzinho. Beleza, galera? Beijo para vocês. Até semana que vem. Obrigado, obrigado. Maria Júlia, obrigado aqui. Lisa, obrigado, Cauane. Até semana que vem. Beijo, Maria Júlia. Até semana que vem. Tchauzinho.